Salve Maria, pessoal, eu sou o Segundo Católico, estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves, estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje estamos num ambiente um pouquinho diferente, né? O pessoal que nos acompanha está achando o estúdio um pouquinho diferente. Nós estamos aqui diretamente de Campina Grande, onde está acontecendo o Crescer, né? O Encontro da Família Católica, promovido pela comunidade São Pio X, que nos cedeu aqui esse espaço maravilhoso. E graças a Deus também convidado do Crescer e por providência conosco hoje, Padre Fábio Vieira. Sua bênção, Padre. Sua bênção, Padre. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês, né, pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana. Com Amém. certeza. E graças a Deus esse momento acontece e chega até você graças aos nossos apoiadores, que acreditam na nossa proposta de evangelização e nos apoiam para que o Ecclesiancast chegue até o conforto da sua casa, chegue até a tela do seu celular. E conosco a Voajar. Explore o mundo com a Voajar. Ela tem soluções de aéreo, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para sua viagem, tá? E o legal é que se você entrar em contato dizendo que veio através do Ecclesiancast, você tem de 5% ou até 60% de desconto. Tudo para sua viagem, o melhor preço para sua viagem de fé ou de férias com a sua família. E a Sente, né, Segundo? Está conosco também. Exatamente, que é o nosso colaborador aqui já desde o início desse podcast, que a gente lançou as camisas exclusivas, que já está acabando, inclusive. Aqui, Santa Essa Terezinha. aqui de Santa Terezinha, que a gente tá Maravilhosa. usando. Maravilhosa. Uma de São Padre Pio e também uma do título Theotokos da Santíssima Virgem Maria. Então, para você que quer adquirir uma camisa da Sante, entre aqui no site da Sante, adquira lá qualquer camisa que a gente lançou e também qualquer camisa do site com meu cupom de desconto, segundo 10, e aproveite. Conosco também estão as lojas Toda Tua Maria, né? Você que já é consagrado a Nossa Senhora e quer renovar, ou você que ainda vai se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Magnão de Montfort, você pode adquirir a sua cadeia de consagração com a Toda Tua Maria. Estou aqui com a minha, olha aqui, ó, bonitona. Obrigado, Toda Tua Maria, Nossa Senhora de Fátima, São José. Também a consagração a São José. E aí, o legal é que você, entrando em contato com eles, também ali pela link da bio do Instagram, vai no WhatsApp e diz, ó, o Ecclesiancast me disse que eu tenho 10% de desconto. Tem desconto, você pode personalizar a sua cadeia. E a Toda Tua mandou também um presentinho para o padre, né? Aqui. Olha aqui, padre. E só corrigindo o que eu falei, o cupom de desconto da Sante é segundo Sante, não é segundo 10, é segundo Sante. Deixa eu pegar aqui o presente agora. Tudo certo. Agora eu prendo da Toda Tua Maria pro padre. Toda Tua, padre. Olha aí, padre, a cadeia de consagração, Nossa Senhora. Muito obrigado. Coisa bonita. Muito bem, muito obrigado, viu? Conosco também as lojas Mãe do Amor, artigos religiosos, né? Produtos que conduzem ao céu, gente. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Lá você tem imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, tudo para você viver bem a sua fé católica. E quando você compra lá, parte do valor que você compra é revertido para uma obra de caridade que você pode escolher. Então você vê as duas realidades. Se encontra com a espiritualidade daquele produto e ajuda também quem mais precisa, né? A Mãe do Amor está agora com essa linha de imagens off-white, essa aqui que está aqui do lado do padre, Nossa Senhora passa na frente, que linda, né? Legal para você dar um presente de casamento, de batizado, belíssima. E porque a Mãe do Amor, gente, muito mais do que uma loja, é uma obra, né? Uma obra que evangeliza através dos produtos, né? Convidar o padre para quando vier depois aqui e foi em João Pessoa, e lá na Regina Mater, né? Que é uma paramentaria maravilhosa, litúrgica, com produtos especiais para celebração da Santa Missa. Todo padre que chega aqui, a gente leva ele lá para conhecer. Infelizmente, hoje a gente tá em Campina, né? Felizmente estamos em Campina. Digo o povo de Campina vai ficar chateado com a gente, viu? Infelizmente, porque o padre não pode ir na paramentaria. Tá só certo, para deixar tá claro. E felizmente, porque estamos aqui gravando. Padre, o que o senhor achou da cadeia? Gostou? Muito bonita. Maravilhosa, bem né? reforçada, né? Isso, é realmente uma cadeia mesmo. Aqui tá aqui conosco. Dá pra ficar preso mesmo, né? Amarrado em nome de Jesus e Nossa Senhora. Que bom. Padre, o senhor tem um apostolado, né? Tudo nas redes sociais, a gente acompanha algumas postagens, digamos, ensinando ou já mostrando para as pessoas a vida do Beato Carlo Acutis, né? Como foi que o senhor se encontrou com ele, com o Beato Carlo Acutis? Na verdade, o encontro primeiro foi com a mãe dele, né? Ela que me colocou nessa confusão toda, tá? Da canonização do filho dela. Eu conheço a família Acutis já tem 13 anos. Desde 2012 que eu frequento a casa do Carlo. Como um padre, como amigo, né? Que nasceu uma amizade muito, muito sincera, muito, sim, jamais imaginaria. O padre saiu lá do Pantanal, foi um dia para Assis para visitar o túmulo desse jovem candidato a santo.
que eu nem sabia que existia, e nem Itália também, nem Assis o povo ali sabia. E aquela mãe que fazia a própria divulgação dos santinhos do filho, que me acolheu e levou para casa dela. E nasceu uma grande amizade. Daí, então, todos os anos eu ia para lá e ficava na casa dele, com eles. E Dona Antônia fazia toda uma programação, e íamos no Padre Pio e rezávamos juntos. E em 2013, para você ver, né? Deus vai preparando as coisas, você não tem nem noção do que vem. Isso em 2012, quando foi em 2013, acontece o milagre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no meu estado, onde, de repente, eu vou ser o portador daquele processo que... Então, assim, coisas que vão acontecendo. Então, esse apostolado, na verdade, ele nasce a partir de Dona Antônia, meio que... Olha, quando eu estava lá, morei com eles em 2020, o ano todo, e foi ali que começou. Eu comecei a rezar o texto lá do quarto do Carlos, da cama dele. Naqueles dias de pandemia. Aí eu baguncei o quarto dele todinho e né, fazia a live com o terço. Meia-noite, todo mundo já ia dormir, estava todo mundo dormindo. E no outro dia, 7 horas, já estava de pé. Aí comecei a rezar, que era 18 horas aqui e meia-noite lá. Rezava o terço todo dia. Do quarto dele começou. E Dona Antônia... né, sempre queria e sempre quis alguém, um padre, lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas ela é muito antenada em tudo que acontece. Dona Antônia é um fenômeno. E tinha um padre, tem um padre no Brasil, que ela queria que ajudasse nessa... Abraçasse a causa, né? Abraçasse a causa. E ela, Padre Fábio, não tem como você entrar em contato com esse padre, eu acompanho ele e tudo. Assim, Dona Antônia, eu vou tentar. Aí eu tentei, inclusive conversei com alguém próximo, o padre nunca respondeu. Nunca. Só, olha, Dona Antônia, eu tentei. Ela, não, eu ajudo no que for necessário para divulgação no Brasil. Aí, olha, Dona Antônia, não deu resposta. Ela, então tá bom. E foi acontecendo. Aí quando foi quando começou a pandemia, que a gente ficou fechado, que eu tive um único sonho que eu tive com o Carlos, e esse sonho foi revelador mesmo, porque foi Dona Antônia que interpretou. Viu, Padre Fábio? Você tem que trabalhar com evangelização. Não, Dona Antônia, é tão bom nos bastidores, deixa eu quietinho aqui, ajudando vocês na associação, tá ótimo. Não, você é jovem. Não, Dona Antônia, já vou fazer 50. Aí não tinha desculpa. Parece que Dona Antônia, não, eu tenho certeza, Dona Antônia tem uma ligação com o céu muito grande. Então, meu querido, esse apostolado nasce lá em Assis, na Itália, a partir de lá. E quando eu voltei, parecia que... Eu fui fazer um noviciado, né? Conviver ali, na casa do Carlos, e ver o reflexo do que foi a santidade daquele jovem para a própria família, me deu esse suporte e essa dimensão também que nenhuma outra pessoa teve. Porque é de tantos bilhões de padres no planeta, né? Porque não sei, não me pergunte. Se os frutos estão aí. Aí eu costumo sempre dizer, sabe? Quando é do céu, quando é de Deus, a coisa vai fluir. Quando ela vai morrer. Em nenhum momento eu busquei isso. Aliás, eu tenho uma coisa que eu, os últimos tempos, vim pensando muito. Quanto mais você foge, mais Deus te dá desafios. Teve um momento que eu tentei fugir mesmo, sabe? Assim, dizer, não... Quero ajudar, quero continuar ajudando assim, nos bastidores. Aqui tá bom. E a coisa acontecendo, e a coisa fluindo. E tornou-se aí, né, os devotos de Carlo Acutis Brasil. Então hoje nós temos impressionante como o Brasil acolheu a devoção ao Carlo Acutis. Então, com toda a segurança eu falo para vocês, a devoção ao Carlo é do Brasil para o mundo. Não é da Itália para o mundo, é do Brasil. O milagre que o beatificou aconteceu aqui. E a visibilidade dessa devoção que chegou aos corações foi por conta desse milagre também, né? E você ter feito parte de tudo isso, né? É uma grande bênção, uma grande graça. Então o Carlinho, quando quer aprontar, ele apronta. Que maravilha. Vou só com um comentário aqui, padre. Pode dizer que as definições de amizade com o santo, né, foram atualizadas com sucesso com o padre Fábio, porque dormir lá na cama do padre, rezar o texto na casa do padre, ser acolhido pela mãe do Beato Carlos. Que sim, maravilha. Sim, foi um negócio assim
fenomenal. E a gente mantém a relação até hoje. Que benção. Dona Antônia é de uma simplicidade, de uma generosidade que não cabe dentro dela, né? Ela é a portadora, né? Ela é a portadora da mensagem de santidade do Filho. Que maravilha, padre. O senhor estava falando do milagre para a canonização dele que vai acontecer agora, que aconteceu aqui no Brasil, de fato. Eu queria que o senhor explicasse para quem não conhece ou não sabe como ocorre esse processo, como é que a igreja reconhece para a canonização de um santo e quais foram esses milagres do Carlo que levaram ele, que vão levar ele aos altares agora. Bom, tudo na igreja é legislado por uma lei, chama-se lei canônica, né? O processo também de santificar alguém passa por essa lei canônica. Então ele segue um critério. É o chamado processo de canonização, que tem 4 degraus, né? Onde o candidato a santo, primeiramente, ele é reconhecido pela sua diocese. Quem abre um processo de canonização não é lá o Papa, é o bispo local, né? No caso do Carlo, foi o bispo da cidade que ele estava e residia e viveu, que era Milão. Foi o bispo de Milão. Ainda foi o último processo que ele abriu antes de renunciar, era o famoso Cardeal Scuola de Milão, né? Ele que abriu o processo do Carlo. Esse processo é aberto diante de evidências que possa justificar canonicamente a abertura desse processo. Ele tem um prazo, né? 5 anos depois da morte da pessoa é que se pode abrir um processo. Levando em consideração que a única pessoa que pode ir sobre a lei canônica é o Papa. Se o Papa quiser canonizar... Mandar acelerar o processo. Acelerar, dispensar milagre, o Papa tem o poder para isso, né? Via de regra, segue-se esse processo, esse trâmite. É aberto na própria diocese, o bispo, diante de evidências, né? Ele monta uma postulação ali diocesana que vai fazer uma averiguação e que, uma vez sendo constatado que justifica a abertura, ele abre e o decreta servo de Deus. É o primeiro degrau. Então, o primeiro passo, servo de Deus. Servo de Deus. A partir daí, eu já posso pedir a intercessão dele. Por quê? A partir do momento que abre-se um processo, ele já é candidato. E dentro desse processo, para que ele possa ser concluído, é necessário que haja no percurso 2 milagres pela sua intercessão. Então, eu já começo a pedir a intercessão desse candidato a santo desde o primeiro A degrau. igreja já autoriza até para ver o andamento do processo. Exato, né? exato. Os milagres é que vão validar a canonização. Exatamente. Né? É o São que vai... quantos processos até a canonização? Primeiro é Não, servo de... são 4 degraus. Quantas etapas, né? Degraus que chamam. Degrau. Então, o primeiro degrau é esse, servo de Deus. A partir daí, o processo é encaminhado para a congregação pela causa dos santos. Aí quem já assume é o Vaticano. Já sai da esfera diocesana e vai para a esfera universal, que é a igreja quem vai cuidar disso daí agora. É uma congregação específica dentro do Vaticano, chama-se Congregação pela Causa dos Santos. Tá? Então, aí aí vamos para começa a investigação para o segundo degrau. Do servo de Deus para o segundo degrau, que é o venerável, é a parte mais longa, né? É a parte mais longa. Porque é aí que muitos são barrados, é aí que muitos são bloqueados, é aí que muitos tem servos de Deus aí que estão há 100 anos, né? E não se conseguiu chegar a venerável ainda, né? Porque é muito minucioso esse trabalho ali do servo para o venerável. E é interessante que o milagre que aconteceu pela intercessão do Carlo no Brasil, que ia servir para a beatificação, já aconteceu com ele servo de Deus. Ele não era nem venerável ainda, ele era servo de Deus, ele estava no primeiro degrauzinho. E então, que ano foi para esse primeiro milagre? 2013. E ele faleceu em que ano? 2006. Né? E o processo do Carlo abriu em 2011. 2011. 5 anos após. Exatamente. Então, aí nessa fase são investigadas as virtudes heróicas do candidato a santo. É nessa fase que ainda a igreja usa uma expressão, hoje não tão forte ainda, mas ele existe ainda, chamado os advogados do diabo, né? Que são aquelas advogados mesmo, né? Canônicos, pessoas que são pagas para encontrar alguma coisa que deponha contra a santidade. É mais ou menos o que acontece em Lourdes, que em Lourdes, quando começou a aparecer os milagres de Lourdes, foi contratado um cientista lá para analisar, para saber se aquilo era real ou não, de fato. Seria mais ou menos isso. Não.
Aí a parte da ciência entra Dos na milagres, questão né? dos Não, milagres. na questão dos milagres, eu tô falando, mas é um panorama parecido. No caso, seria um advogado para investigar. No caso, o advogado isso vai- na parte moral. Na parte moral. Que no são as caso, virtudes heróicas. nos milagres, o cientista tenta provar que aquilo não é um milagre até... Não, na parte de científica, não é a ciência que diz que é milagre. Quem diz que é milagre é a igreja. Não, é a igreja, então. Mas assim, você tenta provar uma causa natural. Quando não encontra, Isso, a igreja entra. Isso. Né? A igreja precisa do atestado da ciência. Exatamente. A ciência tem que se curvar diante daquele fenômeno. Uhum. Ou seja, quando a ciência não explica, é o extraordinário que está ali, né? Aí, exatamente. Aí quando já, no caso do Carlos, já estava acontecendo a investigação do milagre, que aí era ciência paralelamente, Exato. né? O tribunal já tinha sido aberto em Campo Grande e já ia começar toda a investigação e aí entra paralelamente a ciência. E do outro lado estava a equipe teológica, né? Para a questão do moral, né? A questão das virtudes heróicas. Então, assim, nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos, por exemplo. Né? No Inclusive sentido... no computador. Exato. Né? Eu lembro, eu vi um post, foi de Irmã Maria Raquel, né? Falando exatamente sobre isso. Que o Vaticano foi lá pegar o computador dele e ver o histórico dele, né? Se fosse ver o seu, né? É. Então. Foi comigo esse podcast aí. Olha aí. Foi cara. possível. Foi. Então, foi tudo é recolhido. Uhum. Aí muitas pessoas são ouvidas, quem conviveu, quem viveu, quem ouviu, o que ele deixou escrito. Quem tá no dia a dia, né, padre? Exatamente. Mas o bom do Carlos é que ele deixou, o legado dele, ele deixou todo salvo. Isso facilitou muito. Você vê, tem santos aí do século passado, como que vai achar escrito? E testemunhas que já morreram, como que vão falar para testar alguma coisa das virtudes dessa pessoa, né? E do Carlos não, tudo recente, tudo... Ele usou o seu computador para registrar tudo, né? Então, o Carlos foi decretado venerável em 2018, aí segundo degrau cumprido, e no mesmo ano já foi acolhido o milagre que já tinha fechado, paralelamente, já tinha fechado a investigação do milagre, né, que aconteceu para o terceiro degrau. Aí nós vamos para o terceiro degrau, venerável Carlos Acutis. Aí agora o que falta? Falta a contestação dos milagres. Precisa de um para beatificar e o outro para canonizar. Uma vez reconhecido, acolhido, aí se beatifica. Então, o da beatificação foi o que aconteceu no Brasil, certo? Aí pronto, Beato Carlos, agora vamos esperar a intercessão dele para um segundo milagre. E para nossa surpresa, menos de Carlos foi beatificado em 2020 e o outro milagre aconteceu em 2022, 2 anos depois. Parece que esse menino tem um pouquinho de pressa, né? Para anunciar o... Na verdade, vou mudar a tua expressão. Inverter. Na verdade, eu fico perguntando, por que Deus está com pressa de mostrar a santidade desse menino? Os tempos que vivem, né, padre? Mas pode... A pressa de Deus para dizer tudo isso. Isso é uma expressão humana, porque Deus não tem pressa. Mas por quê? Nós temos aí 18 anos depois da morte desse garoto, ele santo. Isso é inédito. Então, por que Deus está querendo com tudo isso? A gente só vai saber disso, embora estamos já vivenciando alguma coisa, estamos entendendo o que Deus quer, olhando o contexto, se formos fazer uma análise. Exatamente. Né? Por que Deus está com pressa de dizer que esse jovem é santo? Né? Mas muita coisa a gente vai entender ainda depois. Né? Fechou a beatificação em 2022, abriu-se a investigação sobre o milagre que aconteceu na Itália, né, em Firenze, e foi reconhecido ano passado, né, 2024, e logo em seguida o Papa já acolheu e já autorizou a canonização. Que vai ser agora em abril. Em né? abril, encerrando o jubileu das crianças e adolescentes. E lógico que o senhor vai estar lá, né? Óbvio, meu filho. Uma semana antes já estou chegando lá. Inclusive, o padre é porque não está aqui, mas o senhor está com a relíquia de Carlos Acutis, né? No Crescer. Tô, sim, uma ex-corporis, um fragmentinho do corpo do Carlos para Mais um abençoar todo motivo mundo. para vocês virem conhecer o Crescer no próximo ano, caso não possa vir agora. Próximo ano o convite está feito, venha para o Crescer. Entre em contato com a avó já. Com a avó já e venha para o Crescer, E exatamente. venha voando, né? Exatamente, venha voando. Padre, pode dar um pouquinho mais de detalhes sobre esses milagres? Posso. Qual era a doença? Como foi que a pessoa teve contato com o Beato Carlos Acutis? Ou na época, servo de Deus ainda, inicialmente, isso, né? Isso. O de Campo Grande,
O Mateus era um menininho que tinha um problema, que é adolescente hoje, tem 14, 15 anos, ele tinha um problema congênito no pâncreas, né? Mas, lógico, isso foi identificado depois. A questão é, com 1 ano, 2 anos de idade, o Mateus tudo que comia, vomitava, era um refluxo 24 horas, então já não tinha mais alimento nenhum que ficava. Então ele já estava assim numa fase onde não tinha muita perspectiva de vida, né? Por esse problema, né? Já estava bem esqueléticozinho, bem... E no dia 12 de outubro, lá em Campo Grande, o padre tinha uma relíquia do Carlo, lá na paróquia São Sebastião, e no dia 12 de outubro, que foi o dia da morte do Carlo, ele fazia uma missa para as crianças. Daí o avô levou o neto para receber a bênção, né? Foi na intercessão do Carlo, ele convidou toda a paróquia, ele levasse as crianças, o avô levou. E recebeu essa bênção com a relíquia do Carlo, e o avô pediu nessa intenção, né? Semanas depois, o Mateus simplesmente parou o refluxo, começou a melhorar, e o avô foi lá, relatou, porque o neto não ia viver mais muito, né? Ele tinha uma bifurcação no pâncreas congênita, esse era o problema. O pâncreas dele era diferente do nosso. O dele parecia um Y e fazia acontecer esses fenômenos aí no corpo dele. Daí foi feito o relato, o padre encaminhou para a postulação e o Vaticano acolheu e mandou abrir o tribunal e investigar, né? E realmente foi algo extraordinário. O pâncreas do Mateus voltou ao normal. Comprovado com imagem, exame de Todas as imagens, equipes né? médicas de Campo Grande, os médicos que avaliaram, isso não pode acontecer. Não é natural. Não é natural você nascer sem um braço e o teu braço nascer de novo. Nascer depois que você nasceu. Você ficar perfeito. Assim aconteceu com o pâncreas do Mateus, que tinha uma anomalia e simplesmente 2 semanas depois não tinha mais nada, né? Então ficou uns 5, 6 anos essa investigação. E foi feito. Aí quando a ciência se curvou aqui no Brasil e foram ouvir todas as testemunhas, que foi a parte do tribunal, aí eu que fiz esse processo de levar a congregação, de participar da audiência lá no Vaticano, de apresentar a situação. Me perdoa, padre, só me recordo, que ano foi o Foi primeiro milagre? 2013 que foi 2013. ocorrido, mas foi só em 2017 que fechou a investigação. Passou 4 anos de investigação. Foi. E o segundo milagre na Itália, como é que foi? E o segundo milagre aconteceu agora em 2020, foi em Firenze, né? Na cidade de Firenze. Ainda bem diversificado desse do Mateus, né? Que é o que vai levar à canonização. Foi um traumatismo craniano de uma jovem que estava pedalando, caiu e bateu a cabeça fortemente e teve uma ruptura no crânio, perdeu parte do osso do crânio, perdeu massa encefálica. E é uma garota da Costa Rica, mas radicada lá na Itália. Pronto. A ciência disse, ela vai morrer ou vegetar, né? Nunca mais vai andar, não vai falar, não vai respirar por conta própria, etc, etc. A mãe, muito, muito piedosa, correu a Assis e foi diante do corpo do Carlo, né? A grande relíquia é o corpo do Carlo lá, e pediu pela filha, né? Miraculosamente, semanas depois, simplesmente a menina acordou, mandou tirar tráqueo, começou a respirar, se movimentar, levantou e saiu andando. Vamos para casa, mãe. Meu Deus do céu, Né? que coisa linda. Então, a ciência ficou. Ela ia morrer ou vegetar. E hoje vive uma vida normal. Perfeitinho, parece que nada aconteceu. É impressionante ver como a igreja tem tanta prudência nas investigações. E esse foi Totalmente rápido, o diferente. processo foi 1 ano, demorou 1 ano a investigação, porque foi muito óbvio. Peraí, a menina ia morrer. Imagina, você levantar e não perdeu nenhum movimento, tá perfeito. Maravilha. O mundo vai conhecê-la agora em abril. Porque com certeza a Miraculada estará lá na canonização. O senhor falou do corpo do Beato, agora do santo Carlo Acutis, só questão de tempo, que ela foi lá visitar a mãe e rezou de frente a ele. O corpo do
de Carlo Acutis, ele está incorrupto ou não? Não existe corpo incorrupto de santo nenhum. Uhum. Né? Essa é uma expressão errada que a gente usa. Né? Incorrupto só existiu um corpo, o de Cristo. Incorruptibilidade é vencer a morte. O Carlos está morto. Uhum. O corpo está morto. Né? Incorrupto significa ressuscitado. Só Jesus ressuscitou. Né? Dos santos estão intactos, que é diferente. É um grau abaixo. Certo? Então, assim, a incorruptibilidade tem graus e o intacto é um dos graus da incorruptibilidade. Ah, entendi. Certo? Para estar incorrupto tem que estar inteiro. Uhum. E intacto significa todo inteiro, ou seja, não houve decomposição. Então, o corpo do Carlos está intacto. Perfeito. Completamente intacto. Completamente intacto. Não houve decomposição nenhuma de nada. Eu vi tudinho, tudo perfeito. Até os órgãos internos. Lógico, ressecado, desidratado, porque 13 anos depois que foi exumado. Não ia estar... né? Mas mesmo desidratado estava bonito, porque o cara era bonito. Lógico, depois foi feito todo o tratamento, aí colocou-se a máscara de silicone sobre o rosto, nas mãos. Ali, existe uma máscara de silicone sim, hoje. sim, ali não é o rosto dele mesmo, é sobre o cadáver. É uma máscara de silicone para exposição. Parecido com o que foi feito com o Padre Pio? Exatamente, o Padre Pio também é de silicone. Máscara de silicone, né? Para exposição, para não ficar uma coisa muito chocante, né? Aquela coisa. Dos corpos intactos dos santos, só a Santa Rita de Cássia que não tem máscara, nem cera, nem nada. Tá do mesmo jeito. Santa Bernadette tem? Eu acho que tem. Ela ficou. É a que ficou totalmente escura, né? Bernadette? Eu não lembro, É Labouré, né? Que ficou, Santa Catarina Labouré. Que ficou. Exato. Todos passam por um tratamento de mumificação. Como esse corpo vai responder a esse tratamento é diferente. O do Carlos não, já estava todo perfeitinho, mas tem que mumificar para... Uma vez que tira, desenterra, vai ter depois contato com o oxigênio, com tudo, pode ser que se desintegre. Então é feito esse tratamento para se decompor mais. Aí, alguns tinham... Em alguns santos aí faltava, eles completaram com cera, outros fizeram todo o boneco de cera, colocaram as relíquias dentro, como de Dom Bosco, de Santa Chiara. Tem alguns que são revestidos e as relíquias, os ossos ficam dentro. Exato. Tem uns que são feitos assim. Do Carlos, não. Do Padre Pio também não. Padre Pio, você pode olhar as mãos. As mãos são diferentes. Os dedos, eles não recompuseram. É porque, infelizmente, existe muita gente espalhando essas conversas na internet e se propaga muito rápido. De gente dizendo, o corpo está totalmente incorrupto. Mas não está. E as pessoas querem espalhar histórias para viralizar. Infelizmente, a gente sabe que não aliás, e como se não estando, diminuísse o grande sinal que é, né? Exatamente. Eu fico com o que o pai do Carlos falou. Quando foi chamado para exumação, só foi Dona Antônia. O pai falou assim, quem vê de fora vai dizer que o pai foi frio. Não, ele falou assim, não me interessa o corpo do meu filho. O que me interessa é a santidade dele. Exatamente. Né? A grande questão é que nós, brasileiros, somos muito sinestésicos. O pai do Carlos era que falava, Padre Fábio, brasileiro é muito interessante, vocês enxergam com as mãos, deixa eu ver. Deixa eu ver, né? Nós temos muito isso de toque, de ver. Então, assim, o italiano não tem isso. Sabe, relíquia não tem importância para eles, não por desprezo, mas porque eles transcendem mais rápido, é uma fé mais racional. Exato. Nós não. Eita brasileirada, viu? E o grande problema, é até bom vocês que estão aqui trabalhando nesse processo de evangelização, o que tem de gente charlatã com história de relíquia. Exatamente. Vendendo relíquia. Isso dá excomunhão, porque é simonia. Exatamente. Eu não posso fazer um negócio desse. E usar a relíquia como amuleto. Como coisa mágica. Exato. Pelo amor de Deus, a gente tem que esclarecer. Isso é sincretismo. Isso é falta de fé mesmo. Também. Então, assim, é bom esclarecer isso, porque senão as pessoas só... Tudo bem, não deixa de ser um sinal. Exato. Não é todo sinal a mais. Exato. Não é aquilo que vai definir se uma pessoa é mais santa ou menos santa do que o outro. Porque se fosse assim, São Francisco não seria, que tem nem pó dele. Exatamente. Sobrou nada. É um dos maiores santos da história da igreja. Pois é, foi a grande inspiração do Carlos Francisco. E é nisso que eu queria focar. Como é que a gente pode tirar de caso, principalmente hoje em dia, que é um jovem, vai ser canonizado agora e vai ser uma expressão para a juventude no mundo inteiro hoje. Qual o maior exemplo que a gente pode tirar de Carlo Acutis para os jovens de hoje em dia? Vamos lá. O Carlos é um santo que foi abraçado por todas as idades, principalmente pelas vovós. Eu acho que pelo grande amor que ele tem por a sua avó Luana, que é uma graça. O Carlos entra em todos os segmentos.
Agora você me pergunta, para os jovens, o que especificamente o Carlos vem dizer com a própria vida? Muito simples e muito forte. Tenham um projeto de vida. O problema da nossa juventude é que eles não sabem o que querem. E quando querem, querem tudo. E quem tem tudo e quem quer tudo não tem nada. O Carlos sabia o que queria. Essa é a diferença. Uma das frases dele, né, padre? Meu grande projeto de vida é estar junto de Jesus, Estar né? sempre com Jesus. Estar sempre O com meu Jesus. projeto. Você pergunta para os jovens aí hoje, qual é o seu projeto de vida, meu filho? Crescer no TikTok. TikTok, Quer ser no TikTok, ficar dançando. Um ou outro, quero ser médico e arquiteto. Tá, mas isso não é projeto de vida. Isso é projeto profissional. De vida, tá falando, engloba a vida. Exato. O sentido da vida. E o do Carlos era muito claro. Meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma meta. A meta é o infinito. Exatamente. Então, assim, para os jovens, se os nossos jovens já pararem para pensar nisso e elaborarem um projeto de vida, saberem o que querem da própria vida, que caminho vão trilhar, meu filho, já está sendo acolhida essa mensagem do Carlos, porque ele sabia o que queria. Por isso, em 15 anos foi o suficiente para ele realizar o projeto dele. Padre, o senhor comentou que, o Beato Carlo Acutis, o legado dele, né? O que ele produziu, né? Tá acessível, né? O senhor teve contato com ele. Mas, falando um pouquinho mais sobre isso, tem um site, né? Isso que ele mesmo criou sobre os milagres eucarísticos, tem outros escritos, o que foi que ele deixou de obra concreta que a gente hoje possa Ótimo. aprender com ele? Boa pergunta, porque em torno disso aí surgiu também muita conversa que não é verdadeira. Carlos era influência. Não, Carlos não foi influência de nada. Tem que dizer, né? Carlo Acutis, um influencer de Deus, né? A gente já ouviu esse... Tornou-se. Uhum. Hoje sim. Não era na época. Exato. Uhum. Carlos não tinha rede social nenhuma, né? O cara é da época do Orkut. Eu sou da época do Orkut. Também. Então, viu, pai? né? Nem Orkut. MSN. Pois é. Cara da Até época Cássio viu na produção aqui, se acusou aqui também. Exatamente. Hoje o Carlos com certeza usaria as plataformas. Tranquilamente. Mas na época dele... O Carlos preconizou isso. Hoje ele é o influencer, por quê? Porque tudo que ele produziu hoje está à disposição nossa. Então ele tornou-se o grande influencer. Mas voltando lá na origem, não, a única coisa que o Carlos tinha era um notebook, que ele conectava à internet e fez ali tudo o que hoje nós podemos dizer que eu posso usar esse veículo, essa plataforma, esse meio para buscar o bem. O Carlos criou, na verdade, pesquisou, ele levou sua vida ali pesquisando sobre os milagres eucarísticos existentes no mundo. Algum deles ele foi em loco. Mama, vamos para Santarém. Mama, vamos para Fátima. Eu quero conhecer esse milagre. O de Santarém, ele chegou aí lá? Chegou. Eu falei, já fiz um vídeo relacionado ao milagre de Santarém, impressionante. Sim. O Carlos achou quase 200 milagres. Né? Eu sempre falo, nem eu como padre sabia que existia tanto milagre. Só conheci o de Lantiano e olha lá. Eu sei de poucos também, eu não sabia que tinha essa quantidade inteira. Pois achou quase, até no Egito ele achou milagre. Tudo isso pesquisando pela internet. Entendeu? E também a Mostra Mariana. Ele pesquisou sobre todos os títulos de Nossa Senhora. Então ele usava a internet para conseguir, digamos, o material, né? A matéria-prima, digamos, o assunto, e depois também para divulgar. Para fortalecer o seu grande amor. Ele fez um trabalho pessoal, primeiramente. Então o intuito dele inicialmente não era divulgar para as pessoas. Não, na verdade, quando ele cria isso tudo, quando ele pesquisa isso tudo, com certeza ele queria sensibilizar os outros a entenderem o seu amor pela Eucaristia, talvez por meio dos milagres. O seu amor por Nossa Senhora pelas suas manifestações. Mas quem libera tudo isso pra gente é a mãe dele depois. Ele não teve tempo de criar... Assim, ele sabia montar e desmontar computador, criar sites, sabia, como os seus vídeos caseiros, tudo. Mas quem disponibiliza e cria tudo isso é, na verdade, a Dona Antônia depois. Né? Ele deixou tudo lá. Ele não colocou isso em rede. Ele foi preparando, né? Para hoje a gente dizer, realmente ele é um cyberapóstolo. Né? Olha como que é. Os santos são modestos. Os santos não querem aparecer. É uma característica que todos têm. Todos têm. É tudo no anonimato. Muita coisa o cara fez, a mãe nem sabia, não tinha nem noção. Olha que coisa bacana, né? Então, quando você vê alguém aí se autoafirmando dizendo que é santo, desconfie desse santo. Exato. Porque a modéstia é uma das virtudes dos santos. Né? Modéstia e humildade. E outra, é Deus agindo. Ele não tem nem consciência de que está sendo santo. Ele está totalmente tomado por uma ação do Espírito que vai fazendo o que ele faça. Ele não tem... Ele estava seguindo o projeto de vida dele, de estar junto a Jesus. Com certeza,
O Carlos sabia que ia morrer logo, também. Tem até um vídeo dele falando isso, né? Tem. Sou destinado a morrer. Estou pronto para morrer. Já cumpri, né? Então, assim, ele deixou tudo ali. Porque ele sabia que isso daí ia ser descoberto por alguém, como foi pela mãe dele, né? E ela quem faz toda a estrutura, quem coloca no ar, quem libera, tá aqui. E isso foi fácil para o Vaticano, porque ele deixou tudo lá, seus pensamentos, o que... Estava tudo ali, né? Então, a vida dos santos são assim. Quem diz que é santo somos nós. O santo que está vivendo, se você chegasse para Santa Teresa d'Ávila e dissesse que era santa, ela te xingava. Era valente. Né? E com o Padre Pio, do mesmo jeito, dava uns berros e um tapa na cara. Era. Por quê? Porque eles estão vivendo tão plenamente em Deus que não é essa pretensão, assim, não, sou santo. Não, de se autoafirmar com isso. Não é. Porque a santidade, aí, é bom que fique bem claro para todos. É um projeto pessoal. Certo? Acolhe quem quer. O chamado foi feito. É um projeto que nasce a partir de um chamado. Deus nos chama indistintamente a sermos santos. Quando? No dia do batismo. Chama a todos, porém, cada um responde se na quiser. sua forma de vida, no seu ambiente, no seu momento, né? E porque tem um livre-arbítrio. Aí Deus não vai interferir, não. Quem vai fazer o caminho é você. Quem vai responder é você. Quem vai abraçar isso é você. Deus não vai interferir em nada. Ele chama, mas ele respeita, se você quer ou não. E os que querem se lançam. O senhor... É bom que tá aqui para falar a respeito de Carlos e das histórias dele para saber se é verdade ou não. Há um tempo atrás, eu li uma história que os pais de Carlos não eram tão católicos assim. Uhum. E que foi Carlos quem, de fato, introduziu eles na fé católica. Que quando ia para a Santa Missa, Carlos colhia algumas flores no caminho para entregar a Nossa Senhora. Esse fato é verdade? É Fioreto que chama de Fioreto. Sim. E também eu queria saber a relação de Carlos com Nossa Senhora, o título dele de devoção, o amor dele por Nossa Senhora. Vamos lá, vamos entrar na Nossa Senhora. Tem o ditado que fala que o santo de casa não faz milagre, né? O Carlos... Aqui, no Nordeste, ainda assim, santo de casa não obra milagre. Não obra. Então, pois o Carlos obrou na casa dele. Vamos usar o verbo. Então, assim, é uma das coisas... Isso eu posso testemunhar, porque eu vivi ali o dia a dia com eles. Então, assim, realmente, eram os católicos de IBGE, como nós chamamos, tá? Católicos batizados, não evangelizados, eram os pais do Carlos. Como temos muitos por aí. Uhum. E hoje, um dos grandes fenômenos que está acontecendo, coisa bonita, né? Os filhos levando os pais para a igreja. O Carlos fez isso. Mas não com imposição, com o seu jeito de ser, com o seu testemunho, com o seu amor. Meio que foi forçando, porque o Carlos era, como dizia a Dona Antônia, o Carlos era dinâmico, o Carlos era cômico, palhaço. Essa, né? O cômico para o italiano é o palhaço. Ele fazia brincadeira com tudo. Zoava com tudo dentro de casa, né? Então ele deixava um ambiente leve, agradável, mexia com todo mundo, etc. Mas ele sabia o que queria. E nesse saber o que queria, ele foi meio que direcionando a família também. Então, quando ele chegava para Dona Antônia e ficava provocando a Dona Antônia, fazendo perguntas teológicas e doutrinárias, e ela não sabia responder, e depois ele ia ficar rindo lá no quarto, deixei minha mãe numa fria. Ou seja, ela se obrigou a estudar para responder o que ele já sabia. Né? Porque com 7 anos ele já tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica, assim como vocês estão nos ouvindo, já leram, né? Todo mundo já leu. Todo mundo já com leu, né? certeza. Todo mundo já leu o catecismo. E o Carlos, aos 7 anos, já tinha lido todo o catecismo. Então, o que ele queria saber? O Carlos já tinha lido toda a vida dos santos, né? Então, assim, um garoto que conhecia a doutrina por dentro e por fora. Então, ele provocava a mãe. 7 anos. Com O 7. que é que eu tava fazendo com 7 anos de idade, meu Deus? Brincando de bola no meio da rua. Também. Só. Arrancando a cabeça do dedo de chutar a bola. Então, havia uma precocidade ali no Carlos, porque o desejo dele era numa rapidez e para o céu. Então, tinha que ser com 15 anos mesmo. E o 7 é o nome da perfeição, né? Não é por Exato. acaso. Com 7 ele faz a primeira comunhão. Então, o que aconteceu foi isso. No provocar a mãe, Dona Antônia foi estudar teologia. Ela já foi estudar teologia. Dona Antônia é uma excelente teóloga, né? Então, assim, a Dona Antônia, eles programavam as viagens, gostavam muito de viajar pelo mundo. Mama, a senhora já vê qual é a igreja mais próxima e os horários das missas do hotel? Então, tá bom, filho. Primeira missa, depois... Então, assim, eu vou, a senhora vai se a senhora quiser. A senhora já vê o horário da missa que eu quero ir pra missa, né? Então,
naturalmente ele vai influenciando a família, vai influenciando a mãe e o pai. E quando eles percebem, eles já estão envolvidos no carisma do filho, né? Então é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. E não tem mais como fugir, né? Então ele transforma e ele converte no sentido de eles viverem de forma autêntica a fé católica, né? Então o Carlo foi esse santo que fez um milagre ali dentro de casa, que era filho único, né? Então tinha o pai e a mãe e a avó, Luana, que depois foi morar com a família, com eles também, depois ficou viúva. O avô, os pais de Dona Antônia, os avós paternos são vivos até hoje, mas são independentes, moram lá em Turim. Então, para dizer, foi uma transformação mesmo, uma conversão mesmo, né, desse menino. E com relação a Nossa Senhora, o Carlo, quando faz a primeira comunhão, diz assim: a forma mais rápida para eu chegar na minha meta, que é o céu, é pela Eucaristia, não existe outra. Por isso quer dizer que é a minha autoestrada para o céu, né? A minha autoestrada, usando a expressão italiana, a autoestrada. Autoestrada são as vias expressas que você não para. Vai numa velocidade muito grande, né? Na Itália, autoestrada. Para nós, estrada já vem estrada de terra. Já é um outro conceito. Aqui tem o lance da BR e tal, mas só que a BR já não tem essa fluidez de trânsito como existe lá, exato. né? Para nós, né? talvez a melhor tradução da autoestrada italiana seria via expressa. Uhum. Aquelas vias expressas que no máximo você vai encontrar um pedágiozinho pela frente, mas ela vai rápida. Uhum. Então, é a via mais rápida, mais veloz para chegar no céu. Não existe outro caminho, autoestrada na Itália. Então, ele pegou essa parábola. E lá em Portugal está traduzido por rodovia, né? Uhum. No português é rodovia. As nossas aqui são cheias de buraco. Então, você não chega rápido, não. Para você ver como esse negócio da tradução é importante. Qual é a palavra certa, né? Na cabeça do Carlo, o que ele tem? O que ele tinha? A autoestrada italiana, que é a via expressa que você não para, você vai feito uma bala. Para o português do Brasil, como que vai ser a autoestrada, né? E, paralelamente a isso, olha, se eu não consigo chegar pela via expressa, tem um outro caminho que me ajuda para eu chegar nessa meta. E esse caminho é ajudado por Nossa Senhora. É o terço. Que na Itália chama rosário, né? O terço é o rosário. Para nós o rosário são 3 terços, né? Santo Rosário. Não, o rosário é o terço para eles. É o terço diário. E o terço é para mim a minha escada para o céu. Então eles sempre fazendo parábola com as coisas, né? Então, a autoestrada e a escada. O terço, Nossa Senhora e Jesus. São os 2 caminhos, 2 vias que me levam a chegar na minha meta. E o Carlos se encantou dentro desse estudo mariano que ele fez, com a mensagem de Fátima. Foi a que tocou o coração dele, foi a que bateu forte pela doutrina que a mensagem de Fátima apresenta até hoje. Se tem uma das doutrinas das aparições de Nossa Senhora que é forte e que não fere nada e que é Fátima. É Fátima. Porque te chama a conversão, né? Te diz aquilo que a doutrina hoje... Falar uma coisa que hoje tem padre que tem medo de falar. Fale, padre, fale. Do inferno. Pode falar, padre. Tem. Hoje não se fala de inferno. Como se eu já vi gente dizer que o inferno é aqui. É muito tonta, desculpa a expressão, uma pessoa que diz que o inferno é aqui. Gente, se o inferno for aqui, eu quero ficar aqui, que é bom demais, tem shopping. Não é? Gente, as pessoas não têm noção do que é o inferno para dizer que o inferno é aqui. E Nossa Senhora de fato mostrou o inferno para 3 crianças. E era para onde o cara não queria ir. Ele disse, eu não quero ir nem para o purgatório. Ele foi mais ousado. Eu não quero ir nem para o purgatório. Por isso que ele elegeu seus amigos, melhores amigos, os pastorinhos de Fátima. E tem até eu postei um vídeo esses dias de um pessoal desses movimentos ideológicos que tem aqui no Brasil, falando, se for para ir para o céu com essas pessoas, eu prefiro ir para o inferno e fazer uma festa lá. As pessoas têm noção, acham que o inferno é um lugar, tipo uma casa. Sabe de nada, uma casa que junta todo o grupinho ali e vai fazer festa. A questão é que houve um esvaziamento de tudo isso. O relativismo... Por falta da pregação do inferno. E o relativismo que entrou dentro da igreja, dentro das famílias, dentro de todo lugar. Exato. E ainda pior ainda, por exemplo, o mundo secular nega o inferno. Porque ele diz que o inferno é aqui mesmo. Uhum. Aqui você sofre, aqui você... Até aí surpresa zero, né, padre? Quando o mundo secular está negando... Exatamente. Né? Só que é o seguinte, que esse mundo secular, se não existe o inferno, também não existe o céu. Exato. Então vamos partir dessa premissa.
Aí morre um artista hoje, seja quem for, jogador, cantor, não sei o quê. As primeiras charges que surgem é ele sendo recebido por São Pedro. Com as asinhas. Com as asinhas. Mas não é incoerência? Pra quem negou o inferno? Pois é. Pra quem disse que o inferno existe. E o pior ainda, e que o mundo secular, que não acredita no céu, ele manda todo mundo pro céu. Todo mundo vai pro céu. Ninguém diz, ó, a gente recebeu lá no inferno, lá, pra fazer a festa. Não. No inferno, todo Então, mundo vai pro céu. veja bem. A porta continua estreita. Tá escancarada, não. Continua a porta estreita. Seja coerente, curta o vídeo do Eclesiascast, né? Já comenta aí, compartilha pra geral esse vídeo. E assim, vamos registrar aqui mais uma vez os nossos apoiadores, né? Pois não, padre? É a Nossa Senhora. Então, Fátima, primeira devoção. É a devoção. E do bom italiano, a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Todo italiano que se preza é devoto da Madonna de Pompeia. Como no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, semelhante, né? No qual todo 7 de outubro eles fazem a consagração à Madonna de Pompeia. Então, mas bastava ser Nossa Senhora para ele amar. Mas essa mensagem forte de Fátima era tocante. Antes de Juninho entrar nos patrocinadores, eu quero que vocês comentem abaixo. Carlo Acutis. Vai ser São ou Santo? São Carlo Acutis. Então, hoje vai ser a palavra-chave, vai ser São Carlo Acutis. Pode ir. Nomes começados com vogal, santo. Começado com consoante, são. Olha aí, aula de português também com o padre Fábio Vieira. Então, a Voajar está conosco, então você pode explorar o mundo com a Voajar. Aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas. Todas as soluções para sua viagem você encontra lá. E se entrar em contato dizendo que foi pela Eclesiascast, 5% ou até 60% de desconto. O melhor preço, as melhores condições para sua viagem de fé ou com a família. E um dos nossos patrocinadores aqui é a Saint. E veio até uma ideia agora no meu coração que eu posso dizer assim. Eu vou lançar uma camisa do Carlo Acutis juntamente com a Saint agora. Veio a inspiração agora. Essa aqui de Santa Terezinha eu desenhei juntamente com a Saint. Tem uma de São Padre Pio e tem uma com o título Theotokos da Santíssima Virgem Maria. Padre Pio Google tá usando ali. A gente tá finalizando já essa camisa aqui. Depois vamos lançar próximas camisas. E eu quero colocar aqui, ó, Saint, vocês elaborem. Vai ter que sair uma de Carlo Acutis agora. Se você quiser qualquer camisa do site da Saint, compre com o meu cupom lá, segundo Saint. Também conosco, as lojas Toda Tua Maria, tá aqui nossa cadeia de consagração. O Padre Fábio também recebeu aqui a dele de presente, né? Você que já é consagrado, ou você quer renovar a sua consagração a Jesus por Nossa Senhora pelo método São Luís de Leão de Montfort, adquira a sua cadeia de consagração, você vai lá no link do Instagram, né? O QR Code tá aí, você vai pro Instagram, vai no link da bio, vai ter... se você direcionando para o WhatsApp, vai dizer, ó... O Eclesiascast disse que eu tenho 10% de desconto. Aí você vai poder customizar. São Carlo Acutis, né? Será em breve. Era devoto Nossa Senhora de Fato. Então você pode colocar Nossa Senhora de Fato, Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora de Lourdes, enfim, a sua devoção mariana preferida. E também tá chegando daqui a pouco o dia de São José, já estamos no mês de março, né? Talvez você possa até assistir depois disso aí, porque a gente não sabe quando vai ao ar, mas tá pertinho, mês de março. E aí você pode também adquirir sua cadeia de consagração a São José. Quais são as medalhas que veio, padre, na sua cadeia? São Bento, né? A medalha de São Bento. O que mais? São Bento. E Nossa Senhora Aparecida? É Aparecida. É Aparecida. Meu Nossa Senhora de Fátima e São José. Mas você pode personalizar da maneira que você quiser. Pode colocar as medalhas de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima, o título mariano que você quiser, eles têm lá. E a Mãe do Amor, artigos religiosos, né, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste, entrega para o Brasil todo, para o mundo. E lá você pode encontrar livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, né? Queria mostrar aqui essa imagem linda de Nossa Senhora Maria passa na frente, nessa linha off-white, maravilhoso para você dar de presente para um batizado, para um casamento, para uma festa especial. E quando você entra em contato com a loja Mãe do Amor e adquire seu produto lá, o legal é que parte do valor que você paga na compra é revertido para uma obra de caridade que você pode escolher, né? E fica novamente reforçar o convite para o Padre Fábio, quando ele vier para aqui com calma e João Pessoa, vamos levar o padre lá na Regina Mater, né? A paramentaria da Mãe do Amor, para o padre conhecer lá os materiais, assim, belíssimos que tem lá, né? Simbora. Padre, retomando nosso papo aqui, o senhor falou um pouquinho, eu queria explorar um pouquinho mais isso. Permita dizer assim, dessa brasilidade de Carlo Acutis, né? E ele, não por coincidência, mas por providência, o dia de São Carlo Acutis vai ser no dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, né? Ele chegou a ter algum contato com o Brasil, de vir aqui, ou conhecer alguém, ter o contato com Nossa Senhora Aparecida, o senhor que estava dentro da casa dele. Tem algum relato, algum histórico dele com o Brasil em vida? Em vida dele com Nossa Senhora Aparecida, porque ele catalogou Nossa Senhora Aparecida, ele pesquisou sobre, né, a aparição de Aparecida.
Vir ao Brasil, nunca ele veio. Quem veio ao Brasil, o pai. O pai já veio. O pai do Carlos já veio na região norte, Amazonas, por conta da empresa, alguma coisa assim, ele já veio ao Brasil. E a tia também, a tia Rosária, que mora lá com eles, também já veio ao Brasil. Mais o pai do Carlos mesmo, que tinha vindo. Mas quando se fala de Itália e Brasil, a gente tem que pensar numa ligação afetiva muito forte, né? Nós temos uma ligação muito grande. Veja bem, grande parte dos missionários que vieram para o Brasil pela igreja foram italianos, né? Foram italianos. Frei Damião também. Né? Pois é, então há essa ligação muito afetiva do Brasil com a Itália, né? Propriamente dito, o Carlos nunca veio, Dona Antônia nunca veio, né? Mas eu acho que as coincidências vieram depois, né? Então, assim, o fato do milagre, a morte do Carlos foi 12 de outubro. O milagre aconteceu lá, porque a missa foi na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Que o No padre dia abençoou, no dia 12. No dia 12. Né? Que, da paróquia São Sebastião, comunidade Nossa Senhora Aparecida. Né? A igreja ter decretado a memória litúrgica 12 de outubro, de quebra ainda foi um padre brasileiro para casa dele, né? Então tem muito Brasil. Você conhece esse padre? Pois é, eu acho que o cara eles estavam mais envolvidos com a relação com o Brasil muito forte. E nós temos essa característica do acolhimento, né? E ainda, querendo ou não, nós somos o país, se for olharmos assim, mais jovem do mundo católico, é o Brasil. De uma juventude. Rapaz, o que o Nordeste acolheu... O Carlos foi tão acolhido no Nordeste, você não tem noção. Eu já viajei o Brasil inteirinho. Mas Nordeste, Norte, São Paulo... Mas o Nordeste foi impressionante. Impressionante o acolhimento do Carlos aqui, né? Espero que isso não seja onda de jovem, né? Porque jovem é assim, tudo que é novo... É bom. É bom, abraça, depois despreza. E tem muito aquela coisa, né? De que quem é devoto de todos os santos não é devoto de ninguém. Por quê? O que é a devoção? A devoção nada mais é do que uma forma de inspiração. O que eu tenho do santo que eu sou devoto na minha vida? Uhum. Então, assim, eu tenho poucos santos de devoção, poucos, mas eu procuro ter desses santos na minha vida algo que acrescenta e que faz com que eu, no meu dia a dia também, mostre em atitudes aquilo que eu vi de reflexo da santidade dele. O que eu acho incrível, né? O pouco que eu conheço, conhecendo mais aqui com o senhor nesse bate-papo, mas é como a capacidade que Carlos tinha de exalar a santidade sem fazer nada, me entenda bem, né? De extraordinário. No ordinário, do dia a dia, na vida dele como estudante, como filho, como assíduo participante da Santa Missa, e exalava a santidade. Por quê? Nisso a gente consegue se relacionar, se espelhar, né, padre? Tranquilamente, porque veja bem, se formos falar friamente, o que o Carlos fez de extraordinário? Nada. Sabe o que ele fez? Foi católico de verdade. Porque o caminho de santidade a igreja apresenta. Isso significa o quê? Que nós ainda não estamos sendo católicos de verdade. Mas eu acho que existe uma relação, como o senhor falou, dessa ligação Brasil com o Carlos Acutis, desse renascimento católico que a gente vem visto nos últimos anos. Pelo menos pessoas procurando conhecer mais, né, a fé. Ou o senhor não enxerga isso? Principalmente a questão de conversão. Eu vejo muito isso no meio protestante de pastores. Não tanto dos leigos, mas eu vejo muitos pastores, pessoas que se propõem de fato a estudar as escrituras e a história da igreja se convertendo. Mas em compensação, os leigos protestantes cada vez mais surgindo e se tornando maioria em alguns locais, justamente pela falta de conhecimento e acreditando nas falácias que a gente ouve sempre. Meu querido, aqui no Nordeste nós temos uma influência muito forte das novas comunidades. Você vai para Fortaleza, cada esquina tem uma. Isso foi uma grande bênção para combater algumas outras coisas e tendências que tinham por aí, pelo meio do caminho. Tendências com T, assim. Sim. O que, se não fosse essas novas comunidades para salvar a igreja de certas ideologias que estavam aí, então, meu filho, Padre Jonas foi um grande visionário, foi atacado no início. A renovação carismática foi muito atacada no início. Olha o bem hoje. Por outro lado, nós estamos também... A gente tem que enxergar que está acontecendo um outro fenômeno que já aconteceu na Europa. De ceticismo, de esvaziamento, né? Por conta do relativismo. A Europa morreu na fé, acabou.
Entendeu? A Espanha Paris acabou. é um absurdo também. Nem se fala. A filha predileta da igreja acabou. Primeiro reino católico, mas... Acabou. Eu visitei Paris recentemente, no final do ano passado. A gente foi lá na Sacré-Cœur. Você vê mais muçulmano do que católico lá, do que francês. Só turista. Só turista. Né? Então, fé mesmo não existe. Se um padre de batina passa lá, eles cospem no chão. Assim. É igual na Terra Santa, quando você passa ali no bairro judeu, ali, Eles cospem. eles passam e você... eles Então, cospem. assim, meu querido, para dizer, o Brasil também vai passar, eu gostaria que não passasse, por isso que aí a força dessa juventude convicta de não deixar acontecer isso, eu tenho muito medo dessas coisas de massa ainda, é um grande perigo. O que fica disso? Né? Porque o Carlos viveu no anonimato a sua fé porque tinha convicção, porque tinha conhecimento. Eu só posso amar o que eu conheço. Os nossos jovens não conhecem. Os nossos jovens são muito emotivos, são muito emoção. Isso é um perigo. Perigo, perigo, perigo. Porque, como já dizia Santo Tomás de Aquino, o que é a fé, gente? A fé é uma adesão racional à verdade. Racional, não emocional. E Deus não é um sentimento. Não é. Eu não sinto Deus, eu sinto dor de barriga. Né? Então, assim, para dizer que isso é um perigo para os nossos jovens que são sinestésicos. Estão aí cada vez mais os adolescentes de 40 anos de idade. Tá? Então, como lidar com isso? Como a fé vai ser convicta nisso? Bento XVI, num dos seus escritos, diz: ele não estranharia se a igreja terminar com 12, como ela começou. Então, assim, se existe tanta fé, tanto amor, por que tem um esvaziamento da igreja também hoje e o crescimento de outras? Nada contra as outras religiões, mas se eu conheço a verdade, eu não vou abandonar. Então, o próprio sincretismo às vezes faz isso, o tudo pode. Deus é energia. Não, Deus não é da eletricidade, não. Né? Então, assim, há uma mistura e uma confusão explícita aí. Então, graças a Deus, vem um Carlos que foi puro na fé, porque foi um católico de verdade, nos dizer, olha, ou você é ou você não é, não tem meio termo. É bíblico. Teu sim seja sim, teu não seja não. Ou quente ou frio, morno ou vomito. E tudo isso com um jovem. Os nossos jovens são presas fáceis para tudo. Para tudo. Para tudo, para o bem e para o mal. Imediatistas, sentimentalistas. Cada vez mais. E hoje nós estamos assim, não negando a patologia. Hoje tudo se deprime. E nem tudo é doença. Nem tudo é doença, mas é influência. Né? Então, tô deprimido. Tô em depressão. Tô... Não negando a doença, que tem a patologia da coisa. Mas essa onda do modismo, dos pares estarem sempre em sintonia para se autoafirmarem é perigoso. Então precisamos nos autoafirmar mais como católicos de verdade. Mas a minha grande reflexão é que os nossos jovens não estudam. Você chama ele para um momento, para um luau, vai todo mundo. E o que fica disso depois? Chama para um estudo bíblico para ver se vai. É um sofrimento. Então assim, meu filho, e o cara foi o inverso, o cara foi isso mesmo, ele conheceu, ele amou porque ele conheceu. Acabou a conversa, aí ninguém derruba. Vai ser ponto de equilíbrio. Hoje há uma tendência muito grande a escrúpulos, puritanismo, falso moralismo. Olha, cara, pelo amor de Deus, que eu já encontrei de coisas pelo meio do caminho, você olha assim, de fugas, sabe? É muito fácil me refugiar para tentar sublimar ou canalizar uma carência ali naquele grupo, ali naquela forma de rezar. Aí me refugio em certas práticas que eu fico olhando. Espero que seja de verdade. Que essa cadeia não seja uma prisão de outras coisas, mas seja um aprisionamento no sentido positivo, que te deixa livre. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Olha, o sentido de escravidão de Nossa Senhora é diferente do conceito de escravidão que nós conhecemos. Tá? Tá todo mundo usando, vou usar. Não, calma. Qual foi o noviciado que você fez para isso? Então, a gente vive isso, que deixa uma instabilidade muito grande. Você não sabe se... Em alguns momentos eu vejo se é de verdade isso daí. Lógico, você encontra muita gente boa, convicta, assim, poxa, esse vai até o fim. E aí, quando o senhor traz isso, né? Fazendo um link de uma frase de nosso próximo São Carlos Acutis, com o que a gente tem
de internet, que as pessoas olham aquilo ali no feed, aquele mundo perfeito, tudo igual, e não sabem que por trás ali tem uma pessoa que está ali carente, prendendo atenção. E São Carlos Acutis dizia, né, que Isso. todos nascem originais, E muitos né? morrem fotocópias. Morrem como fotocópia. Aliás, é um dos capítulos que eu trato no meu segundo livro. Eu estou lançando o segundo livro, Carlos Sim ou Não, que é fruto dessa experiência minha, de tudo que eu ouvi nesses 4 anos. O nome do livro, padre, repete, por favor. Carlos Sim, eu Não. Onde é que vai encontrar esse Pela livro? Canção Nova, tá? Pela Canção Nova, mas está com a gente aqui, vai estar no Crescer também. Pronto. E um dos capítulos eu trato isso, sobre a questão dos influencers, dos influencers digitais. Originais ou fotocópias? Sabe? Porque hoje vivemos uma onda disso, todo mundo quer. Mas qual é o interesse que está por trás de tudo isso? Qual a originalidade, qual é o compromisso com a evangelização, com esse projeto? Então tem muita influência aí, meu filho, que é muito fotocópia. Ele vai conforme a onda quem dá mais. Isso é um perigo, não é isso o projeto. Entendeu? Meu filho, o negócio é sério. O senhor falou em se apegar a algumas coisas para preencher algumas lacunas, que as pessoas são muito sentimentalistas e se apegam àquilo que vão agradar a elas ou preencher aquilo que elas acreditam. E nisso entra a questão das falsas aparições que estão aparecendo, ou as falsas devoções marianas, mesmo não reconhecidas pela igreja. A gente conversou fora do ar um pouco a respeito disso e meio que se tornou até um quadro no meu perfil falar sobre essas falsas aparições que as pessoas... Segundo, essa aparição aqui é falsa ou é verdadeira? Eu não sou a igreja para definir, não, mas eu mostro os fatos lá. Tem algumas aparições surgindo aqui no Brasil, algumas verdadeiras, que é questão de tempo para ser reconhecido pela igreja, no meu ponto de vista, que é questão de Simbres, que ele dá frutos reais para a igreja, porém tem outras falsas aparições aqui. E eu queria saber do senhor, como é que a igreja define que uma aparição é falsa e de uma aparição que não é verdadeira? De uma aparição falsa e de uma aparição real. Primeiramente, quando sai do afetivo. Quando sai do afetivo. Aí é só o tempo que vai mostrar e vai dizer. Quando eu saio do afetivo, do emocional e entro pro efetivo, pro racional das coisas, que são mostrados a partir de sinais e critérios. Há critérios claros para eu dizer se aquela aparição, ou se aquela manifestação, né, a partir de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma situação, está dizendo que é Nossa Senhora. Aí entra os critérios doutrinários, que tem que estar de base, tá? Nossa Senhora jamais apareceria contrariando aquilo que é da fé. Jamais. Ou direcionando para algo pessoal. Fazendo com que ataque o Papa, que ataque o clero. Acabou, pronto. Começou. Se tem o grande amor de Nossa Senhora, é os sacerdotes, independente do pecado deles. Os filhos prediletos de Maria. Exato. Então, assim, começou com coisinha assim, é mais uma revolta pessoal que está fazendo aparecer a revolta dele. E querendo justificar aquilo por Nossa Senhora. E outros pseudo-videntes ganhando dinheiro com essas aparições. Meu filho, o charlatanismo é pior ainda. Se realmente estiver acontecendo isso daí, enriquecimento ou coisa do tipo, aí eu volto naquilo que a gente conversava. Se você quiser saber se uma das aparições tem o conteúdo da fé, olha como vivem os videntes. Eles vão ser o grande sinal de que aquilo é verdade ou não. Porque eles foram os agraciados. Então eles deveriam ser os primeiros a serem tocados e transformados com aquilo. Né? E um dos pontos é a simplicidade, não tem como. Né? Muitas vezes a não busca de holofotes, porque é natural isso. É uma experiência tão profunda e tão intrínseca, tão íntima, que você se esconde. Todas as aparições reconhecidas pela igreja têm isso. Sim, e é muito interessante esse fenômeno, porque te leva o vidente primeiro a um questionamento pessoal da própria vida. Imagina, Nossa Senhora aparece aqui para mim, meu Deus do céu. Primeira coisa, eu não vou falar para ninguém nesse negócio. Assim, o que Deus está querendo com isso, mostrando Nossa Senhora para mim? Sou eu, meu Deus. Sou eu. Então a coisa é comigo. Agora, aí se eu for chamar as câmeras, como houve aparições aí que chamaram câmeras, fica filmando o tempo todo. Até fizeram assim, a pessoa... tem um vídeo. Então, meu filho... Tava em transe, mas nem tanto. Né, que transe é esse? Né? O êxtase é diferente. Exatamente. O êxtase é você sair, é entrar num kairós. Né? Então, assim, tem muita coisa que é fruto do... Bom, o nosso querido padre, saudoso padre Quevedo, já
já mostrava. Isso não existe. A parapsicologia já nos dá. Por isso que a igreja se utiliza de vários elementos, inclusive a parapsicologia, porque às vezes é fruto de um desequilíbrio emocional da pessoa. E eu acredito nisso. Nós podemos fazer acontecer fenômenos que a gente não tem conhecimento. Uhum. Eu posso fazer queimar o negócio. Eu tenho forças que eu não conheço. E que eu, uma vez elas desordenadas, eu posso fazer acontecer fenômenos aqui. O Carlos contava no computador, o computador pegava fogo. Se era ele ou não, se era o demônio, não sei, sei que pegava fogo. Por isso que a igreja é tão prudente para definir uma aparição como verdadeira ou não. E aqui, nessa questão das aparições, e sinais também, que não são só aparições, entra a questão de Nossa Senhora do Mel, que a gente estava conversando a respeito, que é um acontecimento que eu falei para o senhor que eu acredito muito e que o senhor, por providência, também acredita. Eu queria que o senhor explicasse, porque muita gente tem dúvida se é um fato real ou não, o que é o caso de Nossa Senhora do Mel. O fato de Nossa Senhora do Mel é um fenômeno que acontece numa imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Uma imagem que uma família ganhou, trouxe de Portugal desde 1980, e que essa imagem verte 5 tipos de elementos químicos. Uhum. Mel, vinagre, vinho, azeite e sal. A imagem está completamente descaracterizada, de branca, né? Tem até as fotos que eu passei para você. E já foi feito um estudo pela universidade, passou no ultrassom, porque se duvidou se era alguém que estava injetando ou colocando coisa dentro. Mas como são 5 elementos que ela verte. E ela é de gesso? De gesso. De gesso, meu filho. Ou seja, gesso com líquido não casa muito bem, né? Não orna. Então, assim, criatura do céu, eu fui visitar e na hora que eu cheguei, e o pessoal já sabe, olha, estava até na expectativa, que diz que quando chega padre religioso, ela se manifesta no olhar. Graças a Deus, para mim, ela sorriu. Ela sorriu pro senhor. O pessoal fez tanto mesmo padre. Se o padre, se ela não gostar do padre, o pessoal cria os mitos, começam a criar os mitos. Ela deu um sorrisinho do lado, porque ela disse que, e para mim, ela verteu mel. Aí só quem pode se aproximar dela é padre religioso, eles deixam. A pessoa deixa. Ou o guardião que envolve ela. Aí eu fui até ela, fiquei atrás. Na hora que eu fiquei atrás dela, eu baixei a cabeça e começou a sair da coroa, aqui da parte da cabeça. Jorra. E começou a descer o mel. Se eu não tivesse visto, alguém tivesse me dito, como muitas pessoas dizem, você vai duvidar. Mas eu vi. Então eu posso afirmar, gente, porque não foi mentira. Eu vi o mel vertendo da cabeça de Nossa Senhora e caindo, e pingando. Pingando assim, minha Virgem Maria. E todas as análises já foram feitas na imagem, né? E é um mel que se regenera. Quem levou esse mel muitas vezes, ele multiplicou. Quem colheu e levou, ele multiplicou. Multiplicou. Então, assim, né, naquele dia ela só verteu mel. Né? Diz que quando chegou um bispo, uma vez o bispo verteu vinho. Dom Adair foi lá visitar, não sei se foi com ele que aconteceu essa questão do vinho, mas ele foi visitar também. Ou ele recebeu, mas eu vi um vídeo dele falando que acreditava também. Gente, olha, se tem alguém fazendo acontecer aquele fenômeno, a dona não é, porque a dona, eu estava em São José do Rio Preto e a dona estava em outra cidade. E fale a respeito da dona também, da família da dona da imagem, para as pessoas entenderem o contexto. De onde é Nossa Senhora do Mel. A Nossa Senhora do Mel faz parte da diocese de São José do Rio Preto. E ela peregrina, mas ela é da cidadezinha vizinha, emendado com... Esqueci o nome da cidade, emendado com São José do Rio Preto. Essa senhora que tem a imagem, ela, inclusive, no momento está convalescente, está com doença. Mas a família, os filhos, todos são protestantes. Né? Inclusive, agora a imagem não vai mais peregrinar, né? O Dom Vilar montou uma comissão e ela vai ficar fixa num lugar agora, até para continuarem os estudos e escreverem muita coisa em torno dela. Porque, veja bem, o contexto é a família da pessoa, da dona, é protestante. Toda protestante. E a senhora, dona da imagem, é uma senhora de idade idosa. Católica. Católica. Deu uma googlada aqui, padre. Mirassol, é isso mesmo a cidade? Mirassol. Pronto. Mirassol. Isso mesmo, de Mirassol. Uma senhorinha idosa que está com a doença terminal. Eu fiquei sabendo agora que parece que ela está em tratamento de câncer. Em tratamento de câncer. Uma senhora idosa com tratamento de câncer, de família protestante, pois é, que é dona da imagem. Então, assim, tem muitos sinais ali de manifestação. O que Nossa Senhora está querendo, Deus está querendo dizer com... A gente tem que pensar o seguinte,
a manifestação, o santo, o milagre. Não é o santo que faz, né? O milagre não é a Nossa Senhora que faz, é Deus. Eles são intercessores. Outro dia pegaram um vídeo meu fora do contexto aí, meu filho. Ah, isso tem demais. Olha, tem demais. né? Aí, esse padre é bom, porque como se eu estivesse indo contra Nossa Senhora. A única coisa que eu fiz e disse foi o que diz a doutrina. O que a igreja Os ensina. santos são intercessores. Aí eu disse, vocês acham que se Nossa Senhora pudesse fazer um milagre, ela teria incomodado o filho para transformar água em vinho? Ela teria transformado em vinho, em champanhe, em tudo. Né? Não, ela sabe o lugar dela. Os santos sabem o seu lugar. Deus dá graça. Eles são canais de graça. Canais de graça. As pessoas não entendem. Padre, falando em intercessor, queria voltar um pouquinho para São Carlos Acutis. E a Mãe do Amor, que é a nossa apoiadora, ela sempre manda uma perguntinha especial, né, pra gente fazer um corte depois, em nome da Mãe do Amor. Então eu queria que o senhor respondesse pra gente aqui. A Mãe do Amor pergunta, Padre Fábio Vieira, quem é Carlos Acutis para o senhor? Eita. Gostei do eita, eu essa adoro é quando o boa. povo fala eita. Eita, eu falo mineiro. Eita lasqueira. Meu querido, existem coisas que nós vamos descobrindo com a vivência. Mas eu posso dizer o seguinte, vou dizer o que ele é, a partir sempre da mãe. Quando terminou a beatificação do Carlos na Basílica de São Francisco, que eu estava lá, bem lá no altar central. Quando terminou, saiu o pai do Carlos com os irmãozinhos do Carlos, saíram todos os avós. Dona Antônia ficou para atender todos ali que queriam cumprimentá-lo, mesmo naquele, todo mundo de máscara, aquela coisa. E eu vi que ela ficou assim, cadê o Padre Fábio? Cadê o Padre Fábio? Aí eu tô aqui, Dona Antônia. Aí eu fui lá para perto, ela veio, ela, nunca vou esquecer, me puxou e falou assim, Padre Fábio é meu filho. Embora eu sou um pouquinho, quase da idade dele, mas que eu não tenho 57 anos, e eu vou fazer 52, então, Padre Fábio é um filho. Então, o que é o Carlos para mim hoje? Meu irmão. Entendeu? Tem a amizade, mas tem aquela coisa do irmão. Então, eu sinto esse menino, meu irmão, assim, porque as manifestações foram muitas na minha vida de um irmão que cuida. Entendeu? E como se fosse um irmão mais velho. Não é nem um irmão mais novo. É um irmão mais velho que cuida. Então, a partir do Carlos, da amizade com ele, e desse momento, hoje eu posso dizer para vocês com todas as línguas, com todo o coração, para a Mãe do Amor e de tudo, que eu sou um padre melhor a partir de tudo isso. Né? Então, porque eu encontrei esse irmãozão aí, no meio do caminho. Que coisa linda. Padre, aqui do lado está o segundo católico. Uhum. Esse rapaz aqui que Esse você é o fala primeiro. aqui. Não, o primeiro é o pai dele. Eu sou Júnior também, com o nome do meu pai, né? Juninho, mas segundo católico. Então a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Segundo Católico. Uhum. Então o segundo vai fazer algumas perguntinhas para o senhor em um segundo, ou seja, a primeira coisa que vier na cabeça vai responder. Fechou, vamos lá. Bate e lá. volta. Padre Fábio, uma música. Já tinha perdido a aposta já. Ah, já? Não, uma música? Qualquer música. O senhor decide. Fique à vontade. Fica à Secular, vontade. música religiosa, católica, Secular, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Imbechenon, Laura Pausini. Não conheço, o senhor vai mandar pra mim essa música depois. Fiquei curioso agora. Um livro. O Amor. Um livro do Dalcides Biscalquim, muito bom. O Juninho vai buscar aqui, daqui a pouco a gente acha. Ai. Um filme. Jesus Cristo. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Um título mariano. Auxiliadora dos cristãos. Um personagem bíblico. João. Um santo. Dom Bosco. Eu jurava que ia dizer que era Lacutis. Porque o cara não é santo ainda. Ainda. Porque falta um mês. Falta um mês. No próximo podcast o senhor responde, cara. Um papa. Bento XVI. Um lugar que o senhor conheceu e marcou a sua vida. Jerusalém. Um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conhece. Eu tenho muita vontade de fazer toda a Europa ainda, em muitos outros lugares da Europa. O continente europeu me atrai muito. Eu quero ir na Holanda ainda. Na Holanda? Curioso. Padre, o nome do livro seria Por Onde o Amor Me Leva. Por onde o amor me leva. Pronto. Aí. Então tá aí. Quem quiser procurar. Por a onde o amor me sugestão de leva. padre tá Muito, aí. muito bom esse livro. Padre, antes da gente encerrar, queria que o senhor fizesse. Você pode ficar à vontade para olhar para a câmera, dar um recadinho, especialmente para a juventude, né, que vive esse momento que a gente vive
de um mergulho no mundo virtual e deixar de fora, às vezes, a realidade, tanto transcendental como a própria realidade física palpável da família, dos afetos, daquilo que... O que é que o senhor poderia falar baseado na obra e na devoção que o senhor tem de Carlo Acutis para a juventude nesse mundo de hoje? Meus queridos jovens, pegando a mensagem central de Dom Bosco, por que Dom Bosco? Porque eu fui salesiano, a minha base, o meu alicerce, a minha vida foi o oratório de Dom Bosco. E hoje Dom Bosco deu as mãos a Carlo junto comigo, né? Então, o meu grande santo sempre de devoção, que eu cresci ouvindo, bebendo da fonte, foi Dom Bosco, né? Só para explicar. E é tanto que quando eu estava lá naquele ano de 2020, Dona Antônia falou assim: o que você quer de aniversário, Padre Fábio? Dona Antônia, eu quero... você pode pedir o que você quiser. Posso? Pode. Eu quero ir nos lugares de Dom Bosco. Vim à Itália 15 vezes e não tinha ido ainda a Dom Bosco. E foi naquele ano que o Carlo me proporcionou um encontro nos lugares de Dom Bosco, lá em Turim, onde ele viveu tudo, né? Então, assim, tem essa memória muito afetiva minha com Dom Bosco, profundamente. E que se não fosse o Carlo, que, né, daqui a pouco, sim, São Carlo Acutis, lógico, não precisa nem falar que o Carlo está comigo 24 horas, que aí quando você falou do Santos, peraí, mas tudo isso foi porque Dom Bosco um dia me fez olhar mais para a juventude, porque dá trabalho trabalhar com jovem, viu? Aí Dom Bosco tem uma frase que diz assim, em italiano: basta che siete giovani perché eu vi ame, basta que sejais jovens para que eu vos ame, né? Então Dom Bosco foi esse homem transcendente que olhou a juventude de Turim naquela época e que hoje, né, não tem nem jovens na Itália. Então o que eu diria aos nossos jovens de hoje é: sentir o amor do mundo é muito fácil. Hoje, com facilidade, as pessoas dizem eu te amo, né? Mas dizer em palavras é sempre muito fácil. Eu quero ver dizer em atitudes, né? O verdadeiro amor é aquele que se faz em atitudes. E a atitude de Deus para conosco, ela é incansável de dizer que ama. Então eu diria aos nossos jovens: você que ainda não encontrou o verdadeiro amor de Deus, olha para o Carlo, olha para Dom Bosco, olha para o Domingo Sávio, olha para a Beata Benigna, olha para os santos, que eles traduzem em atitudes claramente para nós o amor de Deus. E a partir dessa descoberta, tenho aquilo que Carlo, na sua primeira comunhão, fez, criou o seu projeto de vida. Não dá para viver patinando sem saber para onde está indo. Então a minha mensagem central para vocês jovens é sentir o amor de Deus concretamente pela vida e testemunho dos santos, que são para nós essa referência, mas num projeto de vida concreto, sem vocês deixarem de ser o que vocês são. O Carlo não deixou de jogar o futebol, de gostar do videogame, era disciplinadíssimo, porque às vezes a gente tem uma ideia de que amar a Deus ou servir a igreja ou estar a serviço de Deus, eu tenho que me clausurar e sair do mundo e viver na estratosfera. A ação de Deus é extraordinária, mas é no ordinário da vida. Você não precisa ser adulterado do que você é, mas você precisa potencializar o que você é para a missão, para o projeto. É saber o que se quer, né? Então, meus queridos jovens, não tenham medo de buscar a Deus. Para tanto, não tenham medo de encontrar-se com vocês mesmos, porque muitos têm. E esse medo nada mais é do que a falta de fé e querer viver de uma forma muito cômoda e fácil, né? Criando um mundo, muitas vezes, uma realidade que não existe. Maravilha. Sensacional. Padre, eu queria que o senhor deixasse as redes sociais do senhor para quem quiser encontrar, conhecer mais do trabalho do senhor, pode deixar as redes sociais. Padre Fábio Vieira, tudo junto, e Devotos de Carlo Acutis Brasil, tudo junto. Instagram. São 2 perfis no Instagram. São. No YouTube o senhor tem Tudo canal? isso é a mesma coisa. No YouTube, Facebook e Instagram. @Padre Favieira, @Devotos de Carlo Acutis Brasil. Muito Pronto. bom. Não deixe de curtir esse vídeo, né? E comentar. Segundo falou, qual é a palavra? São Segundo? Carlo Acutis, comente abaixo. São Carlo Acutis.
E compartilha com todo mundo. E, por favor, não esqueça de você ativar aí o sininho das notificações, né? Para não ficar de fora. A gente tá aqui numa temporada em Campina Grande, gravando vários episódios. Então, vai ter muito conteúdo nos próximos dias, muitos cortes. Então, fique aí ligado e ative o sininho para não perder as notificações. E fica aqui também o convite para vocês participarem do Crescer, que acolheu a gente aqui, cedeu esse espaço para a gente gravar aqui os conteúdos. Quero agradecer imensamente a todo o pessoal aqui da comunidade São Pio X que cedeu esse local aqui para a gente. Maravilhoso. Padre, antes da gente encerrar, o senhor poderia nos dar uma bênção para nós e para quem nos acompanha também? Muito bem. Que essa bênção se estenda a todos, nas intenções de todos vocês. E como aqui muito foi colocado, que seja uma bênção especial que vá ao coração dos nossos jovens. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu! É isso. Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Ao Padre Fábio, muito obrigado por participar. Foi uma honra imensa tê-lo aqui. Juninho, mais um episódio. Valeu, Ecclesians. Deus abençoe. Deus Tamo abençoe, junto. Valeu. Salve Maria e até a próxima.